Olá, aluna. Olá, aluno. Bem-vindo a mais uma aula de física, né, aqui pela TV Educação, né? Hoje nós vamos falar sobre processos de eletrização. Na aula passada, nós falamos aí sobre uma introdução à eletricidade. Nós vimos ali, não é, o corpo quando é neutro, quando é carregado, e a quantidade, não é, de carga elétrica desse corpo, né? Q igual a N vezes E. Vai fazer aquela equaçãozinha lá. Lembrando que o número de carga é o número de próton menos o número de elétrons, e a carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, né? Ok? Então nós vamos falar hoje dos processos de eletrização. Na última aula também nós vimos que naturalmente, né, os corpos eles tendem a o equilíbrio, né? Eles tendem aí ao equilíbrio. Então esse equilíbrio ele é dado quando o número, né, de cargas positivas, né, cargas positivas, foi igual, né, botei diferente, mas é igual ao número de cargas negativas, né? Então, esse é quando o corpo está em equilíbrio, né? Ou, né, nós dizemos o seguinte, né, que o corpo ele está neutro. Pronto. É o corpo neutro. Ok? Mas para o fenômeno da eletricidade, nós precisamos quebrar essa neutralidade. Porque nós precisamos desse fenômeno da eletricidade para poder, né, definir algumas coisas e também utilizá-la, né, para o nosso dia a dia. Então, o que é que nós precisamos fazer? Fazer com que esse número de cargas que é positivo, né, quer dizer, que é igual, desculpa, se torne diferente. Tá, ok? Então, quando o corpo ele tem um número de cargas diferente, né, positivo é diferente do negativo, nós chamamos esse corpo de corpo eletrizado. Então, nós precisamos que ele se torne diferente. Tá, ok? Então, ele deixa de ser neutro, para ser um corpo carregado, certo? Então, ele passa a ser um corpo carregado. Um corpo eletrizado. Um corpo eletrizado. Certinho? Então, nós temos aqui 3 processos de eletrização. Certo? O primeiro processo de eletrização é o processo que nós chamamos de atrito. Certo? Processo que chamamos de atrito. O que é o atrito? É você pegar dois corpos diferentes, né, composições químicas diferentes, e passar um corpo pelo outro, certo? É de fato, não é, a gente atritar um corpo com o outro, é você passar um corpo com o outro, tá certo? E quando você faz isso, né, você atrita um corpo com o outro, você começa a perceber, certo? Primeiro, que vai haver ali uma mudança quanto à sua temperatura, né? Vai aumentar a temperatura, tá ok? Mas alguns materiais você vai conseguir perceber que esses corpos eles começam a ganhar características elétricas. Talvez você não veja e não perceba isso apenas com um toque. Porque pode ser que esse corpo ele não lhe emita, né, essas cargas elétricas, né? Você não consiga sentir um choque ali. Tá, ok? Mas existem alguns materiais que eles são sensíveis a essa mudança de carga, né? No caso dessa eletrização. Você já deve ter visto, né, na fila de banco, por exemplo, ou em supermercado, né, em algum estabelecimento comercial, uma pessoa com um cartão, né, aquele cartão com a tarja magnética, e a pessoa não é atritando aquele cartão no cabelo, certo? Passando o cartão no cabelo, tá certo?
aquele processo é um processo de eletrização por atrito, porque aquele cartão ele precisa de impulsos elétricos para poder funcionar. Então a máquina precisa reconhecer esses impulsos elétricos e eletromagnéticos, né, para poder fazer a comunicação. Então a pessoa atrita ali, né, nos cabelos justamente para tentar fazer com que aquele cartão ele tenha essa comunicação. Ali é um processo de eletrização por atrito que acontece. Tá, ok? Não sei se você já viu também nos postos de gasolina. O posto de gasolina, antes do caminhão despejar a gasolina que chegou, ok, naquele posto, coloca-se um fio que liga a lataria do caminhão ao chão, certo? Liga-se ao chão, ao solo, certo? Aquele fiozinho ele é ligado justamente para que não aconteça um acidente. Por quê? O caminhão viajando, certo? Ele atrita com o vento, ele atrita com o ar. Então há um atrito do caminhão, da lataria do caminhão com o ar. Acontece similar com o carro e com o avião. Acontece da mesma forma, ok? Ou se você, por um acaso, na sua sala de aula, se você estuda em uma escola, né, que o ambiente ele é climatizado, e você ficar muito tempo ali naquele processo de atrito da cadeira de plástico com o seu blusão, com a sua vestimenta, né, que você vai para a escola, e de repente você toque naquela cadeira e você sinta um pequeno choque, aquele choque ele foi causado justamente por causa do atrito. Aí alguém pergunta, mas professor, por que um ambiente climatizado? Porque o ambiente climatizado ele vai facilitar esses processos de eletrização, justamente por causa do ar que fica seco no local. Entendeu? Então ele vai facilitar esses processos aí de eletrização por atrito que possam acontecer. Então vamos lá. Na eletrização por atrito, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos supor que nós tenhamos aqui um bastãozinho de vidro, ok? Então esse é o vidro. E um novelozinho de lã, certo? Então, nós temos aqui lã. Ok? Então, vidro e lã. Certo? Os corpos, eles tendem ao quê? Ao equilíbrio. Então, nós vamos ter aqui cargas positivas nesse vidro e também nós teremos cargas negativas em mesma quantidade. Ok? Em mesma quantidade. A mesma coisa acontece aqui no novelozinho de lã. Ó. Cargas e cargas negativas. Ou seja, eles estão ali em equilíbrio. Então quer dizer que a carga elétrica aqui, ó, a carga elétrica do vidro, ou a quantidade de carga elétrica do vidro, é zero, porque está em equilíbrio. Ok? E a carga da lã, ela também é igual a zero, justamente porque está em equilíbrio. A quantidade, né, o número de prótons e elétrons são os mesmos. Então, quando você fizer lá a sua continha, ó, Q é igual a N vezes E. Esse N vai ser o número de prótons menos o número de elétrons. Se são iguais, esse N vai ser igual a zero. Se ele vai ser zero, ó, 0 vezes E vai dar zero. Então, o Q é igual a zero. Ok? Então, matematicamente explicando o que é isso aqui. Bom, o que é que nós vamos fazer, então, com esse novelozinho de lã e esse bastão de vidro? Nós vamos eletrizar por atrito. Vamos passar um no outro. Então, vai passando um no outro. Depois de um tempo, nós iremos separá-los, tá ok? Então, separamos aqui o vidro e separamos também o novelozinho de lã. Então, já fizemos o processo de atrito e já separamos eles, tá bom? Então, aqui ocorre o atrito. Quando nós separarmos os dois, vai acontecer o seguinte. Nós vamos perceber um fluxo de elétrons de um corpo para o outro. Certo? Só que esse fluxo ele não é espontâneo. Né? Nós estamos forçando ali, porque nós estamos esfregando, né? Nós estamos atritando um no outro. Então, as cargas positivas, elas
elas se mantêm nos corpos, elas não são mexidas. Por que não são mexidas? Porque as cargas positivas elas estão no núcleo, certo? Então é muito difícil arrancar elas de lá. É por isso que a importância de a gente saber lá os modelos atômicos. Os elétrons eles estão na eletrosfera, estão mais distantes, então eles são mais fáceis de serem arrancados. Tá ok? O que acontece? Esses elétrons, né, eles passam de um corpo para o outro. São apenas os elétrons que vão fazer o fluxo. Então, o vidro, ele agora vai ter mais cargas positivas. E o elétron, quer dizer, a lã, desculpa, vai ter mais cargas negativas. Ou seja, houve um fluxo de cargas elétricas negativas do vidro para o novelo de lã. Ou seja, o vidro ele não é mais zero, porque ele tem mais cargas positivas do que negativa. Então, a quantidade de carga do vidro ele vai ser diferente de zero. E a carga da lã também será diferente de zero. Porém, esse do vidro será positivo, diferente de zero e positivo, e o da lã será diferente de zero e negativo. Tá ok? Um outro detalhe. Eu sei que é diferente de zero. Quanto à quantidade? Eu não sei qual é o valor numérico aqui, mas eu sei que o módulo da quantidade de carga do vidro ele vai ser igual à quantidade de carga da lã. Certo? A carga elétrica que eu vou encontrar aqui no vidro vai ser a mesma carga elétrica que eu vou encontrar aqui na lã. A única diferença é que com sinais contrários. Ok? Bom, e quanto a esse fluxo de elétron, professor? Ele é aleatório? Poderia vir da lã para o vidro? Não. Ele respeita uma série que nós chamamos de série triboelétrica. Vocês podem procurar aí a série triboelétrica, ok? Então, série triboelétrica. Tá bom? Vocês podem procurar lá e saber quem é que doa e quem é que recebe elétron. Percebam que é o elétron que vai fazer todo esse processo. Então, esse é a eletrização por atrito. A segunda eletrização é a eletrização por contato. Eletrização por contato. Okay? Então, na eletrização por contato, nós vamos ter o seguinte. Certo? Então, nós vamos ter um corpo A, e nós vamos ter aqui um corpo B. E esses corpos eles irão se tocar, simplesmente. O corpo A com uma carga Q, por exemplo, e um corpo B com uma carga 2Q. Pronto. Bota 3Q. O corpo B com uma carga 3Q. Certinho? Q pode ser um valor qualquer. Quando esses corpos se tocarem, certo? Quando ocorrer o contato, vai ser basicamente isso. Então, o corpo A, ele se toca aqui com o corpo B. É um simples toque. Quando acontecer esse toque, vai haver um fluxo aí de cargas elétricas de um corpo para o outro. Certo? No caso de cargas elétricas negativas. Ou seja, no momento que há o contato, vai haver uma reorganização dessas cargas, certo? Das cargas negativas. Então, o corpo A vai ter suas cargas negativas. O corpo B também vai ter suas cargas negativas. Quando eles se tocam, é como se eles formassem um corpo só. E essas cargas negativas elas vão se somar e se distribuir por todo esse corpo. É como se formasse um corpo só, redistribuiu. Quando separar, o que vai acontecer? Então, nós separamos de novo o corpo A do corpo B. Quando separar, certo?
Essas cargas elétricas negativas, elas serão divididas por igual entre os corpos A e B. Tá ok? Então vamos supor que o corpo A tivesse o seguinte. Quatro cargas positivas, 4 negativas aqui, e o corpo B tivesse 2 positivas e 6 negativas, certo? Então, o corpo A, ele é um corpo neutro, vamos botar aqui agora 0, certo? E o B fosse, né, vamos colocar aqui 2, né? Não, 4. Sei lá, deu menos 4. Pronto. É o número de cargas elétricas que nós temos ali, né? Menos 4 coulombs. Certinho? Quando nós fizermos aqui, ó, a junção deles, o positivo, a corpo A continua com a sua quantidade positiva, normal, e o corpo B também continua com a sua quantidade positiva normal. Já as cargas negativas, elas vão se distribuir. Se a gente somar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10 cargas, tá ok? Então, ela vai ficar aqui as 10. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Como se fosse um corpo só. Quando separar, olha o que acontece. As positivas, elas continuam aqui, nos seus estados normais, e as negativas, que são 10, elas vão se dividir por igual. Então, nós vamos ter, ó, 5 para um lado, 4, 5, e 5 para o outro. Ok? 5 para um lado e 5 para o outro. Ok? Então, desta forma, nós conseguimos fazer a eletrização por, no caso, por contato. Ok? Um detalhe. A carga elétrica, né, na eletrização por contato, nós fazemos o seguinte. Ó. A carga 1, nós vamos somar com a carga do corpo 2 e dividir por 2. Nós tiramos a média. Certo? Quando nós fazemos essa média, nós vamos encontrar aí a carga final. Ok? Neste caso, a carga final do corpo 1, ele é igual à carga final do corpo 2. Ok? Carga final do corpo 1, ele é igual à carga final do corpo 2. Então, nós vamos ter no final cargas de mesmo valor numérico e de mesmo sinal. Percebam aqui, ó, o corpo A, que era neutro, ficou negativo. E o corpo B, que era negativo, permaneceu negativo, tá certo? Da mesma forma. Agora, só que com menos cargas livres, né? Com menos elétrons livres. Aqui nós temos uma quantidade de elétrons livres, que lá nós vamos ter uma diferente. Tá ok? Então, essa é a eletrização por contato. O último caso de eletrização é a eletrização por indução. Ok? A eletrização por indução é apenas a aproximação de um corpo carregado de um corpo neutro. Então, eletrização por indução. Então, nós temos aqui um corpo carregado, que nós chamamos de indutor. E nós temos aqui um corpo neutro, que nós vamos chamar de induzido. Certo? Então, esse corpo indutor, ele é um corpo neutro. E o induzido, ele é um corpo carregado. Certo? A carga é diferente de zero. Então, vamos supor, eu tenho um corpo aqui carregado com cargas positivas, certo? Tem uma falta de elétrons nele. Quando nós aproximamos de um corpo, quer dizer, que é o contrário, né? O indutor, só troquem aqui, ó. O indutor, ele é um corpo carregado, certo? E o induzido, ele é um corpo neutro. Pronto, é só essa troca aqui. Então, o indutor, que é o carregado, quando ele se aproximar do corpo induzido, vai acontecer o seguinte. Um corpo neutro, a quantidade de cargas são iguais, né? O que vai acontecer? Vai haver uma separação dessas cargas elétricas. Ou seja, positivo, ele vai afastar o positivo
E o positivo ele vai atrair o negativo. Ou seja, vai haver uma separação de cargas, uma polarização das cargas elétricas no corpo induzido. Mas isso garante a eletrização? Não. Nós precisamos fazer aqui um aterramento para poder garantir essa eletrização. Neste aterramento, o que, que vai acontecer? O aterramento é feito do lado positivo. Vai haver um fluxo de elétrons neste sentido, atraído por este lado positivo. Tá ok? Então, no final, quando nós tiramos o aterramento, o que, que vai acontecer? O corpo induzido, ele vai ter cargas positivas, aqui normal, tá ok? Mas nós teremos um excesso de cargas negativas causado justamente pela indução e pelo aterramento, tá ok? Então, com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje e até a próxima.